Falando de Brasil afora, vamos a Brasília, vamos chamar o nosso repórter Adilson Souza. Esse assunto interessa a muita gente, Adilson Souza, é saber se os preços dos combustíveis, né, os preços estipulados aí da Petrobras, a Petrobras vai continuar praticando ou não aqueles preços de paridade pela importação do petróleo, do combustível. Foi bastante criticado no governo anterior, que quando o dólar subia lá, a gasolina subia aqui, o que é que nós temos a ver com o dólar? Nós temos a real aqui. Como é que fica a situação, Adilson? Bom dia. Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, bom dia, Henrique Boys, todos os internautas acompanhando aqui o Jornal da Manhã, pela internet, a TV Alternativa. Olha, Humberto, na verdade existe aí uma grande preocupação do governo federal em reorganizar todo o processo de distribuição do petróleo com relação à compra do petróleo, e por isso ontem o Jean Paul Prats, que é presidente da Petrobras, um grande conhecedor da causa, por isso ele está nessa parte, foi indicado pelo presidente Lula para reorganizar a Petrobras. Tem muita coisa que foi autorizada pelo Conselho, o Conselho tem uma independência, e por isso há uma necessidade de buscar um novo entendimento. Segundo o presidente Lula, tem dificuldades ainda de determinar muitas ações, porque tudo passa pelo Conselho, e o Conselho, para se reunir, tem aí um prazo de 90 dias para apresentar qualquer tipo de relatório. Mas a gente traz aqui um pouco dessa explicação sobre a maior crise, que todos os críticos falam, é sobre o PPI, esse preço de paridade internacional que tem atrapalhado a questão da elevação dos preços do combustível, que chega direto ao consumidor. Houve agora um pequeno acréscimo, mas também foi autorizada uma redução no preço do óleo diesel. Por isso a gente ouve um pouco da explicação aqui, no primeiro momento, o Jean Paul Prats, quando ele concedeu uma entrevista coletiva falando dessa discussão com relação ao PPI. O PPI, para a Petrobras, só garante ao concorrente uma posição confortável. A minha é poder ser mais competitivo quando eu puder ser. Quer dizer que eu seja obrigado a ser. Governo é outra história. Governo pode baixar uma política, uma diretriz como governo, que vale para todo mundo, não só para a Petrobras, vale para todas as outras empresas, vale para o mercado, vale para outros segmentos. Então pode ser uma política transversal, pode ser uma política de referência de preços, pode ser uma política de, por exemplo, conta de estabilização, de monitoramento de estoques estratégicos. Eu, particularmente, sempre defendia, eu digo isso no passado porque hoje estou em outra dimensão, não é que eu tenha mudado de pensamento, mas é porque eu tenho que cuidar de outras coisas, que a gente tem, que não existe bala de prata, não existe um dogma, não existe um preço apenas de referência para o Brasil todo. O próprio PPI é uma abstração. O PPI mesmo, ele difere. Quando fala em PPI, parece que virou um dogma esse negócio. Criaram esse nome e isso parece que dominou todos. Agora tudo é PPI. Não é necessariamente assim. O mercado brasileiro é diferente. E Humberto, ele fez, inclusive, uma comparação com o café, que também é um produto internacional, que, como é feito toda a cotação de preço, e ele disse que é preciso que haja mais entendimento. E tem essa autorização, o governo do Estado, o governo federal já autorizou essa reunião para que tudo possa estar sendo definido. É claro que precisa o prazo e o Conselho reunir e apresentar o relatório da primeira, o encontro, onde eles vão conseguir já apresentar ações com relação à gestão do presidente Lula. Porque até o momento, o que está sendo, o que está acontecendo, o que está em vigor, são decisões do Conselho com relação à última gestão. Mas vamos ver um pouco mais dessa explicação com relação à autonomia da Petrobras para que logo, logo o Brasil não possa sofrer tantos aumentos. Para que PPI não é paridade internacional, então, portanto, quando a gente diz não necessariamente seguir o PPI, não quer dizer que a gente está se afastando da referência internacional, porque PPI é paridade de importação. Paridade de importação é você pegar o café que vai para o revendedor que leva lá para o supermercado mundial, é pegar esse preço que saiu do moedor de café e para o saquinho, e dizer que naquele saquinho ali você tem que aplicar preço de café da Alemanha ou da Suíça trazido aqui com frete e com despesas. Então, quando eu estou exemplo do café, coloque petróleo e coloque diesel. Então, é como se na porta da Reduc eu tivesse que praticar, estaria praticando o preço do diesel
de Roterdã, mais o frete, mais as despesas colocadas na porta da Reduc, quando a Reduc está ali, mobilizada, produzindo, tendo que pagar o seu investimento. Então, nós, Petrobras, temos investimento em refino no Brasil. Eu tenho culpa por ter isso? Não, eu preciso usar isso a nosso favor. Então, a diferença da política anterior, do governo anterior para a atual, é que nós vamos nos defender. Então está claro, né? Agora falta acontecer essa reunião que já foi autorizada e o próprio presidente Lula disse que tem esperança sim de que a Petrobras volta a ter aquele lucro, como foi anunciado agora, mas diferente do governo anterior, esse lucro possa ser investido em mais benefícios, em construção de navios, investimentos para outras políticas públicas que uma estatal devia fazer com a responsabilidade social. Só uma última informação, Humberto, com relação ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho. O presidente Lula já sinalizou e agendou uma reunião para segunda-feira com o ministro, onde ele tem que apresentar um relatório sobre o que é verdade e o que é mentira. Ele disse, inclusive, já público ontem, em uma entrevista coletiva, de que se ele tiver culpado, se ele tiver errado, o governo não vai tolerar e vai pedir que ele saia da pasta.